Bom dia, colegas. Que tu acha que sim? Olá, Márcia, bom dia. Bom dia, Catarina, como vai? Tudo bem. Márcia, olha, pronto, aproveitando já que estes 5 minutos que temos, não Sim. deu para te adicionar como co-organizadora, por causa da questão das salas, então terei que ser eu a fazer a gestão, porque, pronto, as nossas formações são criadas num canal e acho que é mais por não ser domínio Matapalo, talvez, mas não consigo adicioná-la como co-organizadora ou organizadora a modos de ter aqui esta particularidade da gestão das salas. Tá, bem? ok. Então, eu posso fazer essa gestão se não se importar. Claro, não, de jeito nenhum. Até sem Eu- problemas, Catarina. Que aí, quando nós formos fazer as atividades, porque hoje, como nós vamos trabalhar no cowork, tem várias atividades para vocês experimentarem. Então, aí, na hora das atividades, eu te peço para poder criar as salas, então. Tá bem. Tá bem? Tá bom, sem problemas. Hamilton, bom dia. Bom dia, Catarina. Bom dia, Márcia. Olá, Milton, tudo bem? Tudo, obrigado. Aqui esperar os nossos colegas que estão a terminar de tomar o último cafezinho. Vou aproveitar e vou perguntar para o Hamilton aqui, para a Catarina em Petit Comitê, o que depois de ontem, se conseguiram experimentar alguma coisa, o que vocês fizeram, me contem aí um bocadinho. Olha, eu consegui explorar as habilidades, ok? Consegui também explorar a área de projetos e estou neste momento, aliás, já criei duas habilidades. Ontem, no final da formação, eu não pude apresentá-la, mas criei ontem e hoje criei outra habilidade muito mais a ver comigo, com a minha função e Aham. que já me está a dar algum apoio, algum jeito para a realização daqui a algumas tarefas, uns planos executivos para a área, enfim, está a ser interessante. E ótimo, Hamilton, eu fico muito contente, porque o objetivo é exatamente esse, é ajudá-los aí a tirar o maior proveito, o maior partido do Claude, né? E como eu sempre falo, os primeiros passos, às vezes, são os mais desafiadores, e é importante que nós comecemos pequeno mesmo, para depois ganharmos segurança e aí podermos escalar as nossas atividades. Você já chegou a usar em algum momento o cowork, que nós vamos ver aqui hoje, Hamilton, ou não? Não de todo. Eu sei que hoje a tarefa que eu pedi, tanto auxílio aqui ao cloud, eu habilitei-o no cowork. Exato, estou no cowork. Ok. Estou no cowork. Mas ainda está assim um pouco parco. Vamos ver se hoje conseguimos ter mais visibilidade e pronto, de modo a que consigamos efetivamente explorar da melhor maneira. Claro, Bom usar aí da dia. melhor maneira. Bom Bom dia, dia. Cristina. Que bom, Então, Hamilton. Fico Márcia. muito contente. Obrigada aí pela sua partilha. E você, Catarina, que também balançou a cabeça assim e disse que tinha feito coisas. Eu quero saber de coisas. Fiz, Ah, consegui criar aqui nas habilidades, e também aqui no gestor, não, projetos. Criei aqui ok. nos projetos e o que mais é que eu fiz? Que era. Consegui fazer um conector, fiz aqui um deste conector, acho que era com Canva também, e também Boa. deu certo. Que Consegui fazer isto. bom. Ai, o meu coração fica cheio de alegria quando vocês experimentam, quando vocês começam a usar realmente. Que bom, que bom. Parabéns, Catarina. Obrigada. Márcia, posso aproveitar este início para buscar Sempre. aquele assunto inicial de ontem, Isso. onde eu não tive, pronto, porque estava aqui também paralelamente a tratar de outra situação. Não sei se os colegas ficaram bem cientes daquela sua, digamos, dádiva, por assim dizer, disponibilizar-se para nos ajudar numa mentoria, algo do género. Isso. Pode novamente reforçar esse tema? Qual é o Posso? objetivo? Sim, o objetivo é que vocês, muitas vezes, nós, quando saímos de uma formação,
voltamos para o nosso dia a dia e acabamos por não usar na potencialidade máxima aquilo que nós aprendemos. Então, o meu objetivo aqui, que como vocês têm essa ferramenta em mãos, é incentivá-los a realmente dar seguimento, e só com o uso que vocês ficam realmente bons naquilo que fazem. Então, a minha sugestão é que vocês criassem grupos entre vocês mesmos e desenvolvessem um projeto, né, automatizasse um processo que vocês têm com o uso do Claude aqui, com essas ferramentas que nós já vimos. Com quais que vocês vão usar? Não sei, porque a realidade de vocês eu não conheço. Mas, depois de nós conhecermos ontem tudo que o chat, Obrigada, né, Catarina. pode fazer, hoje vamos conhecer o que o Cowork pode fazer. E na quinta-feira vamos conhecer o que o Code pode fazer. A ideia é vocês pegarem um processo e tentarem automatizarem esse processo o máximo possível com o Claude. E daqui 15 dias, vocês me mandarem um e-mail e dizer o seguinte, olha, o processo que nós usamos foi esse, o que nós fizemos foi isso, e já tivemos alguns resultados nesse sentido. Mas achamos que ainda alguma coisa está aqui a falhar. Então, aí nós vamos marcar uma sessão coletiva de 2 horas, aonde o meu objetivo vai ser entender o que vocês fizeram e ajudá-los a melhorar o processo ou até mesmo destravar Excelente. alguma coisa que está ali Excelente, acho que faz pegar. todo sentido e também facilita, agiliza e dá-nos aqui também algum estímulo, que já o temos, como é Isso, evidente, mas para efetivar estes conhecimentos, pronto, isso. contém Exatamente, o com objetivo é esta esse, formação. Cristina. Ok, obrigada. Tá? Nada. Tá, obrigada. E ontem você conseguiu vencer aquele obstáculo lá da habilidade, que você estava a tentar criar uma Sim, habilidade? utilizando depois o auxílio do cloud, pronto, é por aí, pronto. Isso é algo que também estamos a trabalhar, eu e a Catarina, que é algo que Ótimo. acho que vai ser bastante importante e interessante a nível também de termos esse agente que nos facilite depois a padronizar, a uniformizar até a própria equipa com tudo aquilo que é necessário dentro deste processo. E só uma parte, você e a Catarina trabalham na parte da academia da Matapalo, né? Sim, E sim. eu tenho uma empresa a qual eu estou a dar consultoria, porque assim, os dossiês técnico-pedagógicos é uma dor de cabeça em qualquer empresa, qualquer pessoa que trabalha com formação, né? O Sim, nosso objetivo agora é ajudá-los, não dá para fazer a 100%, mas automatizar uma boa parte desses processos que vocês têm para a montagem do dossiê técnico-pedagógico. E pronto, já temos aqui algumas inclusive, o que nós estamos a fazer? Além de fazer isso dentro da empresa, nós estamos a fazer formação com os formadores dessa empresa, para que eles também comecem a usar a inteligência artificial no sentido de entregar mais rapidamente os documentos. Por quê? O que nós observamos na empresa? Muitas vezes o trabalho fica parado porque o formador não enviou os planos de sessão, porque ele não enviou o fecho da ação, enfim, os sumários, aquela coisa toda. E a desculpa, né? Ou melhor, a justificação desses formadores é porque dá trabalho, não tem tempo, é uma tarefa administrativa. E o que nós estamos a fazer é exatamente criar um pack com algumas ferramentas já pré-configuradas para oferecer a esses formadores, para eles poderem conseguir, então, agilizar a parte deles nessa tarefa das formações, percebe? Então, acho que vocês as duas aí têm muito, pronto, como vocês trabalham em conjunto, fazer habilidades partilhadas, criar aí também os agentes partilhados, acho que vai ser uma grande mais-valia para essa parte da formação. Isso. Exatamente. Ontem tive vários insights, portanto, é por que aí. bom, que bom, Obrigada. Cristina. Obrigada eu pela partilha. Ok. Muito bem, bom dia aos demais que chegaram depois, sejam muito bem-vindos a essa nossa segunda sessão do Claude AI. Nós estamos aqui com 10 pessoas, faltam algumas ainda, né, Catarina? Ou não, né? Porque aquela sala ali dos formandos, ela tem muita gente. Como é que é? Já estamos todos aqui? Márcia, só para dizer que há um colaborador, o Miguel Amado, que já ontem me informou que não poderia estar presente, mas pronto, depois fazemos-lhe chegar, porque nós estamos a fazer a gravação para depois revisitar e enviar a quem também não puder estar presente, pronto.
Tá bem. Miguel não E estará. mais alguém que não viria? Mas ele vem na quinta-feira ou não? Sim, tenho a indicação que sim. Ok, ok. E tem mais alguém que não virá Pode hoje? avançar, mas Pode? Pode? Tá. sim, pode começar. Então, obrigada, Cristina. Sejam muito bem-vindos, então, e bom dia mais uma vez. Eu estava aqui enquanto esperava por todos a conversa com quem já estava na sala, exatamente para perceber sobre o dia de ontem, o que vocês conseguiram testar, ou se conseguiram avançar em alguma coisa. Se tiveram alguma dificuldade, partilhem comigo aí. Olha, eu já falei com a Milton, com a Cristina, com a Catarina. Tenho aqui o Aristóteles, a Elaine, o Marco, Silvia, a Regina, o Pedro e aquela sala enorme dos formandos que está lá, que eu sei que o Pedro que está cá também está lá, e o Silvio que está cá também está lá, não é, Silvio? É o mesmo, né? Mas depois tem outras pessoas que eu não sei quem são, que estão lá do outro lado. Portanto, contem-me um bocadinho se tiveram oportunidade de fazer alguma coisa, se tiveram alguma dificuldade nas habilidades ou algo que valha. A Rafaela está a chegar aqui. Seja bem-vinda, Rafaela. Pedro, você está a falar comigo? Tens que ligar o micro, Pedro, está desligado. Acho que ele não está a falar comigo. Tá? Mas está desligado. Não tá, ninguém está a ouvir, Pedro. Você está com o micro desligado. Eu ainda não consigo Pedro, fazer leitura labial, Pedro. Pedro, não conseguimos ouvir. Será que é do microfone do Pedro ou do dispositivo aí da sala? Alguém da sala vai dar um oi para ver se nós vamos ouvir? Hello? Olá, Alô, Pedro. Pedro. Bom dia, agora sim. É que nós estávamos a tentar falar pelo microfone. Sim. Não, Pedro, ainda não. O micro da sala continua não funcionando. Uma movimentação coletiva. Enquanto isso, Aristóteles, bom dia. Conseguiu testar alguma coisa? Teve alguma dificuldade? Conta para mim aí alguma novidade. Bom dia. Bom dia. Bem, eu testei e já tenho colocado o que tem a ver com skills. Por acaso também tive a oportunidade de criar o espaço co-work conforme as instruções que me foram passadas, mas ontem também perdi alguns aspectos da formação porque estava com alguma coisa aqui meio urgente a tratar, mas tudo aquilo que eu pude apanhar eu consegui fazer uso do mês. Tá bem. Então, pronto, dizer que já tenho estado a utilizar o cloud há 60 dias, mais ou menos, e a formação está a ser uma mais-valia que é para poder coletar mais informações mais direcionadas, de formas a que eu possa desempenhar melhor as minhas tarefas. Boa. Se tiver perdido alguma coisa que queira me perguntar novamente, Aristóteles, está completamente à vontade, tá bem? Não faz mal. Tá bem, obrigado. Se tiver perdido, se vocês tiverem perdido alguma coisa de ontem, com alguma dúvida de ontem, podem voltar aqui e falar assim, Márcia, não percebi bem, estava ali atendendo uma chamada naquela hora, pode repetir? Eu repito sem nenhum problema. O meu objetivo aqui é que vocês saiam da formação com o máximo possível, né, do conhecimento para poder aplicar aí no dia a dia de vocês, tá? Tá bem, obrigado. Obrigada aí, Aristóteles. Então, Pedro, Continuamos com os problemas técnicos. enquanto não Eu acerta só estava a tentar dizer Ah, que nestes momentos estamos na sala. Desliga também. Alô? Conseguimos Estás a ouvir ouvir, agora? Pedro, pelo microfone dos formandos. Conseguimos sim. É porque está com problema no Logitech. Neste momento, Luísa, não está desligada da nenhuma. Só a Luísa. Oi? Luísa já está aqui É para ela e não perceber. está ligada
à Não sala. precisam estar ligados à sala. Pronto, de resto está a Regina, o Marco, Rafaela, eu, André, Silvio, Adolfo. E a Tânia que está a chegar. Ok. Ah, estou a ver a Tânia a realmente entrar ali. E pronto, dessa sala que está aí grande desse lado, tivemos alguma dificuldade ontem? Conseguiram usar as skills? Tiveram algum problema? Me contem aí que eu já conversei com algumas pessoas, queria ouvir aí de vocês. Ontem tinha água. Está tudo muito tímido. Não, pra gente. Vou escolher a Rafaela. Rafaela, diga-me coisas. Já usava? Começou a usar ontem? Como é que está isso? Assim, já usei, mas não da mesma forma de ontem. E já experimentou? Não sabia que tinha aquelas funcionalidades todas. Ótimo. E já tentou experimentar usar algumas desde ontem até hoje ou não teve tempo? Não, ainda não usei. Não. Pronto. Então, aquilo que eu estava a falar ontem, a Cristina me perguntou hoje no início da sessão, mas nem toda a gente estava aqui, eu vou repetir. O objetivo daquele desafio, daquela prova de fogo que eu propus a vocês, é exatamente para que após a formação as coisas não arrefeçam. Então, eu espero que até na quinta-feira vocês me passem os grupos que vocês criarem. Para quê? Para depois da formação vocês conseguirem identificar todas as ferramentas que nós vamos ver aqui, que vimos ontem, que veremos hoje e depois na quinta-feira, agarrarem num processo que vocês tenham e conseguir efetivamente automatizar, se não todo, boa parte desse processo com essas ferramentas do Claude. E aí me enviar um e-mail daqui 15 dias, lá para o dia 15 de maio, mais ou menos, a dizer o processo que vocês identificaram, o que vocês fizeram, os resultados que vocês já obtiveram e as dificuldades que estão a enfrentar. E o objetivo é depois marcar essa sessão extra de 2 horas coletivamente para nós olharmos para os processos que vocês automatizaram e eu poder ajudar a melhorar alguma coisa ou a desbloquear alguma dificuldade que vocês estejam a ter, ok? Então, continua aí válido, mas obviamente não é obrigatório, é só mesmo uma sugestão, porque quando nós entramos numa formação, temos às vezes uma carga muito grande de informação nova e depois não conseguimos colocar em prática, esse conhecimento se desfaz ou ele se desvanece muito, muito rapidamente. Então, o objetivo é incentivá-los a realmente colocar em prática aquilo que nós veremos aqui nesses 3 dias, ok? Muito bem. Então, olha, se tem mais alguém que quiser partilhar comigo sobre alguma utilização, algum uso que já tenha feito, que alguém já tenha feito ontem, por favor, estão à vontade, que se não for agora no início da formação, depois ao longo aqui da nossa conversa também, tá? Dito isso, então, eu queria perguntar, porque, por exemplo, o Aristóteles, mentira, foi o Aristóteles mesmo que disse que já tinha criado a pasta lá no Cowork, que já tinha feito algumas coisinhas no Cowork. Eu quero saber aqui quem já usou o Cowork a sério. O Pedro falou ontem que usou o Cowork para poder organizar o desktop dele, né? Eu me lembro muito bem que aquilo estava assim organizadinho, ele falou assim, isso aqui antes estava muito pior, o Cowork é que já deu um jeitinho a isso aqui. Então, quem é que já efetivamente usou o Cowork e para quais tarefas vocês usaram a ferramenta? O Pedro, já sei que uma delas foi para organizar o desktop, mas não sei se tiveram outras. E os demais? O que vocês já fizeram com o Cowork? Eu nunca utilizei Cowork. Nunca utilizou o Cowork. Obrigada, Cristina. Aristóteles, você me disse que já usou o Cowork. Para qual tarefa? Como é que você usa a ferramenta? Eu acho que não percebeu. Eu somente segui as instruções para a criação da pasta no Matapá. Ok, Somente isso. ainda não usou o Cowork. Não fiz uso. Ótimo. Não fiz uso como tal. Muito bem, obrigada, Aristóteles. Quem mais? A sala grande aí do outro lado. Pedro, para qual mais ações você já usou o Cowork para além de organizar o seu desktop? Eu utilizei mais o Code, não tanto o Cowork, Utilizou para o Code. fazer uns
os scripts de SQL e de consultar umas tabelas da Airtable e produzir uns relatórios notables. Ok, então o cowork não usou para grande coisa. Não. Não. Ninguém mais usou o cowork? Não. Então, estamos diante de uma oportunidade bastante interessante, que é uma ferramenta que realmente tem muito potencial. Mas, atenção que, como é uma ferramenta que tem muito potencial, ela também tem os seus riscos. E eu não estou aqui a querer colocar medo em ninguém, mas é importante nós colocarmos as coisas da forma como tem que ser. Se eu, então, perguntar para vocês, qual que seria a tarefa mais relevante ou importante que vocês gostariam ou precisariam automatizar no vosso departamento? Se vocês tivessem que escolher hoje, falei assim, essa atividade aqui, se ela pudesse acontecer pelo menos 80% dela de forma automática, isso me daria muito jeito. Vocês têm essa apreciação? Já fizeram essa análise de alguma maneira? Algo que realmente toma muito tempo e que se fosse automatizado, dava imenso jeito. Essa é a primeira pergunta que nós devemos responder antes de pensarmos em automatizar qualquer coisa. De novo, vamos lembrar lá de ontem, do início da nossa formação, quando eu falei dos processos. Então, quando eu tenho a real medida dos processos que eu executo e o quão custosos eles são do ponto de vista de serem trabalhosos ou demorados ou complexos, melhor para eu poder pensar o seguinte, se calhar me dava imenso jeito fazer isso aqui de forma automatizada. Se não tudo, pelo menos boa parte. Estava a comentar com a Cristina e com a Catarina, que são da área da formação, exatamente sobre isso, né? Que eu estava a contar para elas que eu tenho um cliente que sofre muito com essa parte de elaboração dos dossiês técnico-pedagógicos e também de receber as informações dos formadores. Portanto, nós estamos a conseguir automatizar uma boa parte da construção desses dossiês e também, do lado dos formadores, automatizar uma boa parte dos processos de criação dos sumários, de criação dos planos de sessão das formações que eles ministram. Portanto, é preciso entender qual é a dor, aonde que está a nossa dor, identificar o processo com clareza e aí sim olharmos para ele e pensarmos assim, se calhar isso aqui dá para fazer de forma automática. Então, o cowork, ele vem com essa proposta de automatizar parte ou totalmente algumas das nossas tarefas. Mas o importante, o fundamental, é exatamente nós percebermos o que nós queremos automatizar, ok? Então, no meu caso, por exemplo, né, eu tenho algumas rotinas que são automáticas, que é o meu radar de notícias diários. Então, todos os dias, do que eu tinha antes da inteligência artificial? Eu tinha um clipping eletrônico, onde eu recebia ali uma série de informações das áreas que me interessavam. Hoje, eu transferi essa tarefa para os agentes de inteligência artificial. Todos os dias, eu os treinei, obviamente, e todos os dias ele vai lá, faz a curadoria das informações, dos conteúdos, organiza aquilo para mim por ordem de relevância e depois ele me envia as informações para eu poder me manter atualizada relativamente a esses assuntos de inteligência artificial. Portanto, eu tinha uma dor e eu queria que isso fosse realizado de uma maneira mais autônoma e eu, então, consegui fazer com que um agente executasse essa tarefa para mim, tá bem? Então, o primeiro ponto, o ponto de partida é eu saber exatamente aonde dói, aquilo que eu preciso para poder usar melhor as minhas ferramentas de AI, nomeadamente aqui o Claude. E o Claude Cowork, o que ele é, né? Ele é uma ferramenta que, antes de mais nada, a própria Anthropic coloca aqui recomendações para que nós possamos usar com responsabilidade e com cautela essa ferramenta. Mais ou menos, eu trouxe aqui para vocês um resumo, tá bem? Mas se vocês entrarem na página da Anthropic, vocês vão ver
um colosso de informações e de cuidados e de restrições que a própria Anthropic coloca para o uso do cowork. É mais ou menos como se nós fôssemos ler a bula da medicação que nós vamos tomar, mais ou menos a gente fala assim, olha, não vale a pena tomar essa medicação, é melhor sofrer da doença, porque os efeitos secundários são tão complicados que mais vale, às vezes, ficar doente do que tomar a medicação. É mais ou menos isso aqui também que a Anthropic, o ChatGPT e as outras ferramentas também fazem. Colocam aqui uma série de riscos e cuidados que nós devemos tomar, e se nós olharmos para tudo isso, podemos pensar assim, ai meu Deus do céu, volta na volta, não compensa usar. Mas é só para nós termos a real medida da nossa responsabilidade quando nós usamos esse tipo de ferramenta. E a Anthropic deixa aqui, né, algumas informações para que nós consigamos usar o cowork de uma maneira mais segura. Por isso que eu pedi para vocês criarem uma pasta específica para a nossa formação, exatamente para que vocês evitem de trabalhar diretamente sobre os vossos ficheiros, os ficheiros originais que vocês têm, tá? Então, é sempre importante tomar este cuidado. Aqui, ele coloca, né, a Anthropic coloca os cuidados e os riscos que nós podemos correr ao usar o cowork, tá? Primeiro, evitar conceder o acesso aos ficheiros com informações confidenciais. Portanto, aquilo que eu falei para vocês ontem é válido também para o cowork. Se eu tenho um ficheiro com informações financeiras, com informações estratégicas da minha empresa, é melhor eu não conceder o acesso ao cowork. Sobretudo, se eu não estiver na minha versão Enterprise. Ai, Márcia, mas então aí fica difícil. Se eu tiver muitos ficheiros confidenciais ou com dados sensíveis, é avaliar o risco. Aí a responsabilidade é de vocês, porque a própria Anthropic acaba por dizer que não se responsabiliza por isso. Vocês já vão ver, tá? Quando nós vamos ver que o Claude, ele tem diversas extensões, ele pode ser utilizado em diversas outras ferramentas. E também a Anthropic coloca a ressalva de que nós só devemos usar essas extensões em sites que sejam fiáveis. E se nós formos expandir para outros sites, que nós tenhamos consciência, né, de que devam ser sites também fiáveis. Monitorizar o Claude. Então, não é porque ele é um agente autônomo que ele faz tudo sempre certo, que não há riscos. Então, é importante mesmo, nós vamos ver aqui como criar agendamentos em tarefas, mesmo quando ele vai trabalhar sozinho, é importante eu estar sempre ali a olhar qual é o comportamento dele, exatamente para que se tiver alguma coisa suspeita, eu consiga bloquear, eu consiga apanhar logo no início, tá? E relativamente ao nosso computador, como o cowork, ele usa o nosso computador, ele tem acesso ao nosso computador, é importante ter muito cuidado com as permissões. Então, ele só vai conseguir aceder aos ficheiros, às pastas que nós tivermos permissões para tal, mas ele clica, ele abre o documento, ele insere linhas, ele faz 30 por uma linha. Portanto, tenham cuidado que se for um documento que não convém que ele altere na fonte original, é melhor trabalhar numa pasta de intermediária de trabalho, que é o que nós vamos fazer aqui, exatamente para que vocês manterem a integridade do documento original. Bem, então, sobretudo, por quê? Porque ainda são ferramentas que são consideradas beta, ou seja, ferramentas que ainda estão a sofrer ajustes, a ter testes ali para melhoria, tá? Outra coisa, a Anthropic coloca aqui uma série de ações que a própria empresa realiza no sentido de dar mais tranquilidade ou dar mais segurança para os utilizadores. Então, a parte do treinamento do modelo, ela coloca aqui que tem uma preocupação, né? Isso tudo é da própria Anthropic que eu tirei para poder trazer para vocês, tá?
Ela tem o cuidado dos classificadores de conteúdo para poder ver a história dos conteúdos fiáveis e não fiáveis, mas nós já sabemos que isso vale o que vale, porque tem sempre alguma coisa que o Claude, o ChatGPT, o Gemini, o Copilot sempre inventam, então é essencial que nós façamos essa revisão. Aqui, a Anthropic diz que também o cowork ele precisa de uma permissão explícita nossa para poder excluir, para poder fazer as ações. Então, isso é uma camada de segurança, uma camada de proteção que a Anthropic coloca. E também a medida de uso do nosso computador. Então, vocês vão ver que existe a opção de eu deixar o cowork trabalhar sem me perguntar se pode fazer, e tem a opção de trabalhar para ele sempre me perguntar se ele pode executar a ação. E é sempre recomendável que nós utilizemos essa função que me pergunte antes de executar. Porque se eu não colocar essa opção, ele vai executar independente daquilo que eu tiver que tiver pela frente. Então, ele não vai me perguntar nada, simplesmente ele sai executar. E quando ele me pergunta se pode prosseguir antes, se eu aprovo antes dele prosseguir, o que ele está a fazer? Ele está a dividir a responsabilidade ali comigo. Você me perguntou, e é também uma forma de eu apanhar alguma coisa incorreta, ou alguma coisa suspeita que ele possa fazer e que vai me prejudicar de alguma maneira. Então, sugestões da própria Anthropic para que nós tenhamos mais proteção relativamente aos ataques. Primeiro, sejamos seletivos relativamente ao acesso aos nossos ficheiros. Eu recomendo vivamente, sobretudo agora no início, quando vocês vão começar a usar o cowork, criar uma pasta intermédia de trabalho. E nós vamos fazer aqui hoje, vocês vão ver então como que isso se processa. Tudo que vocês quiserem trabalhar com o cowork, trabalhar dentro dessa área protegida, desse espaço controlado, que é uma pasta de trabalho específica, para aí depois, à medida que vocês ganharem mais confiança no manuseio da ferramenta, aí vocês podem expandir o uso disso para pastas mais já do uso diário de vocês. Mas tenham sempre cuidado com esses acessos aos ficheiros. Monitorizar as tarefas e não somente os comandos. Então, todas as vezes que o cowork tiver a executar alguma tarefa, né, que vocês acompanhem isso para saber se não há riscos ou se há menos risco ali naquilo que ele está a fazer. E sermos muito cautelosos nas tarefas agendadas. Nós vamos ver aqui como que nós podemos agendar tarefas no coworking. Então, o que é agendar uma tarefa? Ele executa aquilo no dia e no horário marcado que eu coloquei lá para ele. Mas tenha atenção numa coisa, as tarefas agendadas, elas só acontecem se o meu computador estiver ligado e se o meu Claude Desktop estiver aberto. Então, se eu não, por exemplo, a tarefa estava agendada para hoje, 7 horas da manhã, mas o computador estava desligado, ela não vai ser executada. Então, eu liguei o computador, ela vai ser executada? Não, ela vai ser executada depois que vocês ligarem o computador e que abrirem o Claude Desktop. E aí sim, automaticamente, ele atualiza as tarefas que estão atrasadas. Então, Márcia, mas eu achei que ele fosse fazer isso independente. Ele não faz isso independente de estar ou não desligado. É preciso que esteja ligado e a aplicação aberta, tá? Para quando nós vamos começar com as tarefas agendadas, é uma recomendação também da Anthropic, nós começarmos pelo básico, que eu falei para vocês há bocadinho, e também evitar os benditos dados sensíveis. Então, se vocês estão a observar, a própria Anthropic coloca na nossa mão a responsabilidade do acesso do cowork nos nossos dados sensíveis. Ela está sempre aqui a mais ou menos a se eximir dessas responsabilidades, porque nós é que sabemos aquilo que é ou não sensível para a nossa organização. E aquilo que eu falei, ter cautela com o modo agir sem perguntar. E eu vou mostrar para vocês onde é que está o modo agir sem perguntar e perguntar antes de agir. Eu, por defeito, eu deixo sempre o meu marcado perguntar antes de agir, tá? E a Anthropic ainda finaliza a dizer o seguinte, é sua responsabilidade, ou seja, é nossa responsabilidade
qualquer conteúdo publicado ou mensagem enviada pelo cowork, porque é nossa responsabilidade monitorizar isso, compras ou transações financeiras, porque se eu der acesso ao meu cowork, se eu criar aqui algumas rotinas para ele fazer compras para mim, ele pode fazer, então, mas ele fez compras e eu não tinha autorizado. Sinto muito, se ele tiver feito isso num modo agendado, num modo automático, a responsabilidade acaba por ser nossa. Dados acedidos ou modificados, então, ele modificou uma sheet de Excel minha que não podia modificar. Então, quando é assim, trabalho num documento à parte e não no documento original, tá? Também é da nossa responsabilidade quando ele executa ações agendadas em nosso nome, ações que ele executa na nossa área de trabalho, no nosso computador, e também é da nossa responsabilidade respeitar os termos e condições e o uso dos sites de terceiros, tá bem? Isso aqui é só para dar um enquadramento para vocês do uso responsável do coworking. Por quê? Porque está sempre na nossa mão esse controle e, obviamente, é sempre da nossa responsabilidade fazer essa melhor gestão dessa ferramenta, tá bem? E o que é o coworking, então? Que toda a gente fala e virou aí a última panacéia do mercado, e existem zilhões de vídeos publicados sobre o coworking e parece que é assim, aperta 2 botões e a magia acontece, né? O problema da internet é que vende-se muita facilidade, e a hora que nós vamos ver mais a lupa, a coisa não é tão simples assim. Mas também não é tão complicado, tá? O cowork, ele é o que nós chamamos de uma ferramenta agêntica. Então, o que é uma ferramenta agêntica? É uma ferramenta para criarmos agentes que executam tarefas de forma automática. Então, se vocês olharem ontem lá no chat, quando nós criamos lá as nossas habilidades, toda vez que eu quero utilizar uma determinada habilidade, eu preciso manualmente recrutar aquela habilidade e fazer ali o meu chat de conversa com ela. Ou seja, é manual. Eu não consigo fazer com que aquela habilidade seja executada de maneira automática. Então, a habilidade que no ChatGPT chama o GPT personalizado, ela nada mais é do que uma forma mais rápida de eu ter um agente, não deixa de ser um agente, mas é um agente passivo. Ele só responde quando eu o recruto para isso, quando eu faço uma pergunta. Bem, e aqui, quando nós chegamos no cowork, é diferente. Porque eu posso ter uma habilidade que seja executada automaticamente em forma de um agente. Então, essa habilidade passiva lá do Claude Chat, ela passa a ser aqui uma habilidade ativa. E ela se transforma num agente autônomo. Então, pode ser não, são as mesmas habilidades. Vocês vão ver que eu vou conseguir aceder aquelas habilidades que eu criei lá do outro lado, no chat, elas vão aparecer aqui para mim também no lado do coworking. E agora, o que eu posso fazer com elas é que elas trabalhem em conjunto ou isoladamente de forma automática. Tá? Então, essa é o grande salto que o cowork veio apresentar, que é a criação desses agentes sem grandes dificuldades. Márcia, existem outras ferramentas que fazem isso? Existem. Nomeadamente, o N8N é uma das ferramentas mais poderosas que tem para nós criarmos esses agentes autônomos. Acontece que é preciso, a curva de aprendizagem dele é um bocado complexa, é preciso ter um conhecimento mais técnico para poder perceber como é que aquela ferramenta funciona. O que não é o caso aqui do cowork, nós precisamos ter a lógica do processo, perceber a lógica do processo para nós conseguirmos, então, montar o nosso fluxo. O cowork, então, ele lê os documentos, ele pode escrever nos documentos, ele pode criar artefatos para mim de forma automática, ou seja, eu consigo fazer uma série de ações que eu fazia lá no chat, eu consigo fazer aqui no cowork de forma muito mais rápida e automática. Eu já vou entrar lá no meu cowork para poder mostrar para vocês igual eu mostrei ontem, que eu acho que é muito mais fácil,
Mas aqui só para dar um overview para vocês quais são as ferramentas, as funcionalidades que nós vamos encontrar no Cowork. Primeiro, uma new task. É como se fosse um novo chat, um novo trabalho que eu vou dar para ele. Só que ao invés de chamar um chat, é uma task, porque é uma tarefa. Lembre-se, o Cowork foi desenhado para executar tarefas. Tá? Ele não é um chatzinho de conversa. Chat de conversa eu tenho lá do outro lado. Depois, aqui eu tenho os projetos. Ai, Márcia, eu também tenho os projetos lá. Sim, mas os projetos aqui vão funcionar de uma forma diferente. Eles vão funcionar num ambiente de trabalho específico que eu tiver estabelecido para isso. Por exemplo, aquela pasta que eu criei, que eu pedi para vocês criarem, é uma pasta, então, de um projeto, ok? Então, eu posso criar tantos projetos quanto eu quiser em pastas diferentes. Ou então, eu posso trazer um projeto que está lá no meu chat, eu posso trazer para o Cowork. Já vou mostrar isso também, como é que funciona. O schedule, que é o agendamento de tarefas, então eu quero que aconteça todo dia, toda semana, uma vez por mês, de forma automática, eu deixo aquilo agendado para ele poder executar. Depois, eu tenho os lives artifacts, que são o quê? São dashboards que eu posso criar conectados às minhas ferramentas, que eles se atualizam automaticamente, por isso que ele chama live. Ele está ali de forma viva. Toda vez que eu entrar nele, ele vai ser atualizado, tá? Depois tem o modo dispatch, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. E aqui também tem a área das customizações, que ela tem uma novidade relativamente ao modo do chat, tá bem? Isso aqui, então, eu vou mostrar para vocês lá. Mas como vocês ficam com esse documento aqui, eu sempre gosto de deixar todas as explicações para vocês poderem depois consultar, tá? Agora, o segredo para tirar o melhor partido do Cowork é, primeiro, desenhar os processos que nós queremos automatizar. Foi por isso que eu perguntei para vocês ontem e perguntei hoje de novo sobre os processos, antes de ir lá para o Cowork. Por quê? Porque quando vocês chegarem lá, vocês vão precisar de um bom prompt. Lembra de ontem também? O prompt é o coração de qualquer ferramenta de inteligência artificial. E neste momento, então, quando nós vamos usar o Cowork, de novo, nós vamos precisar escrever bons prompts para ele. Mas para isso, se eu não tiver muito claro quais são os passos do meu processo, o que deve acontecer em cada um dos passos, eu depois não consigo ir lá e escrever exatamente ou corretamente aquilo que ele precisa fazer. Márcia, posso usar o modo chat para me ajudar a escrever um bom prompt para o Cowork? Pode e deve, ok? Então, uma melhor prática que eu deixo para vocês vão lá no modo chat, depois de terem mapeado todo o processo de vocês, estabelecido todos os pontos, né, que ele deve, todas as ações que devem acontecer, vocês vão lá no modo chat e peçam o Claude Chat para poder ajudar a criar um bom prompt para desenvolver lá no Claude Cowork uma automatização daquele processo. Vai funcionar muito bem, por quê? Porque as ferramentas estão integradas, então o chat sabe exatamente como o Cowork pensa e já vai estruturar isso para vocês da maneira mais correta possível. Por quê? Porque se eu chego lá e coloco para o Cowork uma instrução mais ou menos aleatória, obviamente nós já sabemos, né? Ele vai fazer uma automatização, ele vai fazer um processo, um fluxo que pode ter ali ou erros ou nós tenhamos muita dificuldade de fazer os ajustes e as iterações, e aí podemos gastar muito tempo. Então, a ideia de fazer lá no chat o prompt, joga cá no Cowork, é muito melhor. E depois, uma outra boa prática é nós conhecermos os plugins, e eu já vou mostrar para vocês o que são os plugins, antes de nós criarmos novos. Nós temos muita tendência a achar que o que nós precisamos é muito específico e eu preciso criar de raiz. Então, eu vou mostrar para vocês os plugins que o Cowork tem, e aí vocês, antes de criarem novos plugins, a ideia é que vocês conheçam os que são já existentes para poder tirar melhor partido deles, ok? Então, dito tudo isso, agora é a hora de nós irmos... Espera aí, que eu acho que eu vim parar no sítio errado. Preciso a janela...
do meu Claude. Já estão aqui a ver o meu Claude, não estão? Sim. Sim. Pronto, Sim. muito bem. Então, eu estava aqui ontem no meu chat e agora eu vou saltar aqui para o meu cowork. Eu vou fazer todas as ações bem passo a passo, bem lentamente, para vocês perceberem tudo que eu estou a fazer, mas, por favor, se escapar alguma coisa, me interrompam e peçam para eu poder repetir ou fazer de novo ou explicar novamente, tá bem? Então, quando eu entro no cowork, ele tem uma carinha muito parecida com o chat. Só que, lembrando, né? Ele aqui tem tasks, ele não tem nova conversa, ele tem uma nova task. Então, como é que eu crio aqui uma nova task? Primeira coisa, posso chegar aqui e começar a escrever loucamente para ele. Mas não, nós vamos conhecer primeiro tudo que tem aqui nesse menu esquerdo, e aí depois nós vamos testar tudo isso aqui no menu no dashboard direito, tá? E vocês vão ver aqui que tem uma série de coisinhas no meu Claude, aqui também tem uma série de coisinhas, e eu vou explicar para vocês como é que eu cheguei até aqui, tá? Muito bem, eu tenho os projetos. Então, o que eu posso e como é que eu trabalho com o Claude? Ele sempre precisa de um repositório para ele guardar os outputs de qualquer projeto. Então, eu preciso criar para ele um projeto novo, e aí eu posso dizer que eu quero criar um projeto começando do absoluto zero. Eu posso importar um projeto que eu tenha lá no meu chat. Então, lembra que eu falei? Então, se eu quiser, por exemplo, apanhar um projeto que está lá no meu chat e trazer para cá, para eu automatizar algumas das tarefas daquilo que eu andei a fazer lá no chat, eu posso. E aí eu trago esse projeto para cá e a partir daqui eu preciso escolher qual é a pasta do meu computador que esse projeto vai ficar alojado. Então, de duas uma, né? Ou eu já tenho a pasta criada previamente, ou então ele vai criar uma pasta nova para mim, ok? Então, duas coisas que eu fiz aqui. Eu importei um projeto que estava lá no modo chat e trouxe para cá. E agora eu tenho que escolher aonde esse projeto vai ficar no meu computador. Lembrem-se, o cowork trabalha sempre no meu computador. Tá? Então, eu vou dizer para ele que vai ser aqui mesmo. Eu tenho que selecionar uma pasta para ele, senão ele não fica feliz. E agora, então, eu vou criar, tá? Então, tudo que eu fizer agora neste projeto, ele vai guardar nessa pasta aqui que eu estabeleci, tá? E eu posso escolher aqui o modelo. Lembra que nós falamos ontem dos modelos? Aqui é a mesma coisa. O cowork eu posso escolher com qual modelo eu quero trabalhar. Lembrando que o Opus 4.7 é aquele que nos consome mais token e, por isso, nós vamos ter uma janela de utilização bastante menor, tá? Onde é que eu controlo aqui o meu cowork? É aqui, olha. Perguntar antes de agir, agir sem perguntar. Então, por default, ele sempre vem marcado perguntar antes de agir. E eu recomendo que vocês deixem isso apontado dessa maneira. Mas é importante saber onde é que troca isso, tá? Ah, Márcia, mas eu tenho uma tarefa que é muito, muito, muito simples, então não é preciso ele me perguntar nada. Ok, vem cá e troca para agir sem perguntar e deixa ele trabalhar sozinho da forma como vocês pretenderem, tá? Então, passo número 1 importante é estabelecer qual é a pasta no desktop de vocês, ou no computador de vocês, onde este projeto vai ficar armazenado, onde todas as informações relativamente aos outputs que forem gerados vão ficar ali armazenados, tá bem? Então, essa é a parte dos projetos. Depois, esses projetos aparecem aqui. Qualquer hora eu posso voltar cá e aceder a ele e ver exatamente tudo aquilo que eu já fiz. Então, olha, se vocês observarem aqui, o BIS, que foi o projeto que eu acabei de criar,
eu não tenho nada nele. Eu não pedi nenhuma tarefa aqui para o cowork executar. Mas, para a nossa formação, eu já tinha criado a mesma pasta que eu pedi a vocês para criarem, eu já tinha criado no meu computador e já tinha feito aqui algumas coisas. Então, tudo aquilo que eu pedi a ele para executar dentro desse projeto fica guardado aqui. Mais ou menos como lá no projeto do chat, todas as conversas que eu tenho com ele ficam ali guardadas. Então, eu tenho aqui todo o histórico desse projeto. Ok até aqui? Ok. Ok. Muito bem. Depois, o que eu tenho aqui? Eu tenho os agendamentos. Como é que se faz um agendamento? Tem várias maneiras de fazer as tarefas agendadas. A primeira delas é entrar aqui e fazer uma nova tarefa. Então, olha, eu vou dizer para ele, eu vou dar um nome na minha tarefa, eu vou descrever resumidamente aqui o que essa tarefa, né, faz, para eu poder depois lembrar, e aqui eu vou detalhar para o Claude aquilo que ele deve fazer, tá? A frequência, ele então vai me perguntar se é um agendamento, é por hora, é diária, dias úteis, é semanal, enfim, qual é a frequência que eu quero. E aqui, de novo, qual é a pasta aonde nós estamos a trabalhar? Gente, isso é extremamente relevante. Por quê? Se eu não organizo essas pastas, depois isso vira uma grande confusão, ok? Então, eu vou meter tudo dentro de uma mesma pasta. Eu não recomendo fazer isso, porque depois lá pelas tantas vocês não sabem, né? Os artefatos que foram criados, os outputs que foram criados, está tudo junto e misturado lá, e vocês não sabem exatamente do que é a que se refere aquilo que está dentro da pasta. Então, qualquer coisa que o cowork for fazer, ele tem que ter uma pasta de suporte. Então, neste caso aqui, olha, ele está sempre a usar a pasta que eu selecionei lá no início, que é a pasta que eu criei aqui para a nossa formação. Mas não necessariamente isso precisa ficar lá, porque imagina que seja uma tarefa diferente. Então, eu tenho que ir lá e escolher uma pasta diferente para isso poder ficar guardado, tá? E aqui também, na minha tarefa, eu posso escolher o modelo. Mas por que aqui eu devo escolher o modelo? Porque pode ser uma tarefa mais simples ou pode ser uma tarefa mais complexa. Então, vou dar o exemplo de uma tarefa simples. Essa que eu tenho todos os dias, de fazer uma ronda por diversos sites, e eu coloquei para ele quais são os sites que ele tem que visitar, ele faz uma ronda por esses sites, ele identifica as notícias sobre inteligência artificial mais relevantes, e ele faz um resumo dessas notícias e fica aqui guardado para mim. É uma tarefa simples, não é uma tarefa complexa. Agora, imagina que se eu tivesse todos os dias de pedir a ele para aceder a um ficheiro que está no meu Google Drive, que é, por exemplo, um ficheiro de vendas, de acompanhamento de vendas. E ele tem que extrair as informações que estão no ficheiro, fazer uma análise e colocar ali uma tendência das vendas desse mês para mim. E ele atualiza isso a cada 4 dias, a cada 3 dias. É uma tarefa mais complexa. Portanto, ao invés de eu usar um modelo padrão, eu, se calhar, vou usar o Sonnet, que é um modelo mais aprofundado, ou até mesmo o Opus. Por quê? Porque vai exigir dele análise, ele vai ter que analisar informações numéricas, ele vai ter que fazer cálculos, ele vai ter que, inclusive, me dar ali uma tendência preditiva das vendas do mês. Então, consoante a tarefa que eu tiver para ele executar, eu mudo o modelo para um modelo mais simples ou um modelo, então, mais sofisticado, tá? Eu vou testar cada uma dessas aqui com vocês, eu só estou apresentar o menu primeiro e depois eu vou fazer cada um, tá? Aqui, então, é o que eu falei para vocês, que são os artefatos ao vivo. O que são os artefatos ao vivo? Um dashboard que, imagina que eu tenho lá esse mesmo ficheiro meu de vendas. E eu quero que ele crie para mim um artefato ao vivo de todos os dias, de qual loja que vendeu melhor, quais são os produtos que venderam mais,
Onde que estão as minhas rupturas de estoque? Então, automaticamente, quando eu atualizar esse ficheiro que estiver lá no Google Drive, ele já faz essas alterações para mim. E eu entro aqui no meu artefato ao vivo e ele, então, vai me dar as informações. Eu tenho aqui um artefato ao vivo que é de análise dos meus competidores. Então, ele fez isso no dia 27, que foi ontem, e depois, no dia 30, ele vai fazer novamente. Ai, Márcia, são 2 vezes na semana. Podia ser uma vez por mês, podia ser uma vez a cada 2 meses, enfim. Mas o fato é que, em tempo real, eu coloquei para ele aqui as skills que ele precisa utilizar. Ele, então, me atualiza isso dinamicamente toda segunda e toda quinta-feira. Então, eu fico aqui com uma visão bastante completa desses competidores que eu estou aqui a acompanhar os movimentos dele. Tá? Então, eu tenho isso atualizado em tempo real. Ele vai lá e busca as informações. Olha, ele me traz aqui, ele fez para mim um dashboard com separadores. Ó, notícias e movimentos desses últimos dias, desses meus competidores. Produtos e features novos que eles andaram aí a criar. E ele, inclusive, classifica para mim, olha, esse seu competidor é uma alta ameaça, fica de olho nele. Esse daqui é uma baixa ameaça. Esse daqui tá uma média ameaça, porque não anda a fazer muita coisa. E com essas informações, eu consigo tomar decisões estratégicas, certo? Aqui no caso do marketing e conteúdo, ele me coloca aqui também o que esses competidores andaram a fazer aí nos últimos dias, tá? Então, isso é o que ele chama dos artefatos ao vivo. E nós vamos ver como é que nós criamos um artefato ao vivo, tá? E esse aqui, por exemplo, é como se fosse um briefing matinal. Eu comecei a criar, mas eu não terminei esse aqui ainda não. Por quê? Porque eu uso o Apollo. Não sei se vocês conhecem o Apollo, mas o Apollo é uma ferramenta de IA de prospecção ativa de leads. Então, eu uso o Apollo para poder fazer essa prospecção de leads. E todos os dias eu quero, né? Porque eu ainda não terminei as instruções aqui para o Cowork. Todos os dias eu quero que ele me mostre como é que está a situação do meu funil de vendas. Quantos leads novos entraram, quantos e-mails foram enviados, quantos estão parados, quantos foram respondidos. Enfim, eu quero trazer aqui um dashboard em tempo real, todos os dias, para eu poder acompanhar como que está o meu funil de conversão, o meu fluxo aqui de entrada de leads e o funil de andamento desses leads dentro da minha estratégia, tá bem? Então, essa aqui são os artefatos ao vivo que nós criamos dentro do Cowork. Esse modo aqui é um modo beta, se vocês estão a ver aqui, é um modo beta, que sincroniza o nosso Cowork com o nosso telefone. Então, o que vocês têm que fazer? Tem que descarregar a aplicação do Claude no telemóvel de vocês e emparelhar com o computador. E se o computador estiver ligado e a aplicação do Claude estiver aberta aqui no computador, pelo telemóvel vocês conseguem fazer ativar aqui as tarefas. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu telemóvel e eu quero ver quais são os últimos e-mails, se tem algum e-mail pendente para eu poder responder que seja urgente. Eu posso mandar um comando direto aqui pelo meu telemóvel e dizer assim, olha, verifica se tem algum e-mail urgente sem responder e me diz qual é. E ele vai e faz isso para mim, bem? Então, é uma maneira de emparelhar o nosso telemóvel. Para quê? Para nós usarmos o Cowork mesmo quando nós não estivermos no ambiente do desktop. Mas, de novo, é preciso estar ligado o computador e o Cowork está aberto. Se estiver desligado, não vai conseguir fazer esse emparelhamento, tá? É uma versão beta que está em teste ainda, portanto, há que se ter um certo cuidado nessa utilização, porque às vezes um comando de voz meio atrapalhado pode fazer com que o Cowork tome uma decisão aí meio sem propósito ou equivocada, tá? Tudo bem até aqui? Sim. Então, agora vamos para uma parte sensacional, que são as nossas customizações.
Estão lembrados que ontem nós vimos lá no modo chat a possibilidade de nós conectarmos as nossas apps, certo? Então, o que eu falei para vocês é que as apps que estão conectadas lá, elas aparecem aqui também, mas o Cowork pede uma segunda validação. Então, se vocês forem usar algum conector, né, alguma das apps que estão lá no chat, aqui no Cowork, pode ser que não funcione. E aí vocês têm que desinstalar e instalar novamente, ok? Isso é um problema que, inclusive, no fórum no Reddit e também no GitHub, existe esse pedido lá da comunidade de utilizadores do Claude para que isso seja mais fácil. Ao invés de ter que fazer, muitas vezes, essa dupla validação, que uma vez que nós habilitarmos um conector lá no chat, ele funcione no Cowork automaticamente, e o inverso também seja verdade. Então, é uma feature que está pedida para a Anthropic, mas nós não sabemos se é aceite ou se for aceite, quando que isso entra em funcionamento, tá? Mas aqui são os mesmos conectores que vocês vão encontrar lá, vão encontrar aqui. O risco que nós corremos é que nós não conseguimos, às vezes, usar a primeira, e aí vai ter que fazer uma nova conexão. Atenção para os limites das permissões. Então, não é porque o meu Gmail está aqui conectado que o Cowork vai conseguir enviar uma mensagem para mim, porque não vai, ainda não vai, tá? É uma barreira de segurança que, inclusive, a própria Google coloca, entende? Então, existem aqui algumas nuances no uso desses conectores, que, mas eu queria que automaticamente os e-mails fossem enviados. Isso é um risco. Então, ele consegue até redigir, desculpa, ele consegue redigir o e-mail, mas ele não consegue enviar este e-mail diretamente pelo Gmail, tá? O que eu acho até bastante prudente, tá bem? É a mesma coisa no caso do MailChimp. No meu caso, eu tenho o MailChimp, eu tenho um cliente que usa HubSpot. Eu quero que ele crie automaticamente uma newsletter e dispare para aquela lista. Ele não vai conseguir fazer isso, tá? Eu outro dia testei para ver se ele conseguia fazer, que foi o seguinte: eu pedi para o meu Cowork, toda vez que eu recebesse um e-mail no meu Gmail, ele iria recolher aquele e-mail e ia criar um novo contato lá no meu MailChimp. Se o contato já existisse, ele só atualizava. Se o contato não existisse, ele criava. E aí o MailChimp tem a trava. Ele consegue consultar as informações que estão lá na minha base de contatos, mas ele não consegue criar um registro novo, tá? Porque também nós vamos pensar, se não fosse assim, era a casa da mãe Joana, né? Umas aplicações entrando dentro das outras e fazendo tudo e mais alguma coisa. Então, é preciso ter mesmo alguns policies, porque senão isso vira uma grande confusão, tá? Então, aqui não tem novidade, são os conectores. Aqui também não tem novidade, porque são as habilidades. E essas sim, se já estiverem conectadas lá, elas aparecem cá, normalmente, não é preciso criar de novo. Tanto as habilidades... Desculpa, só uma coisa, posso só interromper? Sempre. Em relação aos conectores, existe diferença entre os conectores do Cowork e os conectores do chat, certo? Eles do Cowork conseguem fazer mais coisas. Não, em termos de conector, é a mesma coisa que eles conseguem fazer. O que nós vamos conseguir fazer mais coisas e que nós não temos disponível lá no chat é nos plugins. As habilidades que o conector, ou melhor, não são as habilidades, as permissões que os conectores têm no chat são as mesmas que ele tem aqui no Cowork. Isso não tem diferença. Para dar volta a isso, ou para tentar suplantar, né, essa deficiência, é que nós temos os plugins. E aí que faz toda a diferença, porque os plugins não estão disponíveis, eu falei para vocês ontem, eles não estão disponíveis lá no chat, só aqui no Cowork. Nós vamos ver como é que nós usamos esses plugins. Tá?
Sim, mas, em termos da experiência pessoal que eu tenho trabalhado bastante com isso e eles são um bocadinho diferentes, mas pronto, de qualquer forma não tem problema. Não se resiste a isso porque há coisas que eu consigo fazer, ainda agora estava a fazer aqui uma coisa, não faz no chat e faz no Cowork. Me conta qual que é, então. Diga? Me dá um exemplo, só para eu poder perceber. Por exemplo, eu trabalho com a base de dados do Airtable, ele no chat não consegue fazer metade das coisas que consegue fazer no Cowork. No Cowork faz muito mais coisas, criar tabelas, apagar tabelas, criar dados, põe dados, tirar dados. No chat tem alguma dificuldade. Portanto, se vocês estiverem a fazer, nem todos fazem, mas quem estiver a trabalhar com conectores e com essas questões, os conectores no Cowork têm mais funções. Boa, olha, é Funciona de uma... uma forma diferente. Mesmo eu, quando escrevo o texto, ele diz, ele tem a forma como ele se liga aos conectores no Cowork é um bocadinho diferente da forma como ele se liga no chat. Principalmente porque uma das diferenças é que vocês não conseguem usar o Cowork no telefone, ok? Não. E o chat conseguem. Portanto, o ambiente do chat é mais simples do que o ambiente do Cowork. O ambiente do Cowork é mais complexo e, portanto, também tem acesso a outras situações diferentes e consegue fazer mais coisas. Boa, boa. Vamos testar isso aqui, então. Obrigada. Eu não sei quem falou comigo. Adolfo Ferreira, estou aqui a levantar-me agora aqui em frente. Tá bem, tá bem. Obrigada. Então, vamos testar isso aqui para ver o que nós conseguimos fazer. E é sempre bom, porque, sinceramente, eu já tinha usado os conectores tanto lá quanto cá e não tinha tido essa apreciação. Mas vamos ver. E aí depois você pode até partilhar conosco aqui para nós vermos, tá bem? Que aí é sempre uma mais-valia. E obrigada. Não. Então, eu estava a dizer aqui das habilidades. As habilidades, sim, tudo que nós tivermos criado do outro lado, elas vão aparecer aqui para nós, além das próprias habilidades que o Claude tem. Então, essas daqui já estão instaladas. Se eu quiser instalar mais alguma ou criar outras, nós já sabemos como é que nós criamos as habilidades. Mas qual é a novidade que nós temos aqui no Cowork que nós não temos lá no chat? E esses plugins nós também vamos conseguir utilizar no Claude Code, tá bem? Então, eles servem tanto aqui para o Cowork quanto para o Code. Não servem, não são acessíveis lá pelo chat. O que é um plugin? O plugin é um pacote. Ele é um pacote, é exatamente essa a definição dele. É um pacote com habilidades e com agentes, tudo dentro desse plugin. Então, ao invés de eu ter habilidades soltas, agentes soltos, se eu tiver um procedimento, um processo muito bem definido dentro do meu departamento e que eu queira que seja executado de uma mesma maneira sempre, convém que eu crie um plugin. Então, de novo, a Anthropic tem aqui um conjunto de plugins pré-configurados que eu posso usar tal como eles estão. Eu posso editar os plugins. Então, se eu quiser, por exemplo, usar o plugin do design, mas ele precisa ser customizado para o meu negócio. Então, eu vou pegar a base do que já existe e vou customizar. Eu vou ali trabalhar para que ele fique adequado ao meu negócio. Ou então, eu tenho uma tarefa super específica que precisa ser realizada e que envolve habilidades e agentes. E o que eu vou criar, então? Eu vou criar um plugin específico para mim. E aí, quando eu uso esse plugin, eu estou a trazer o pacote completo de conhecimento desse plugin para executar as minhas tarefas. E ele tem um conjunto de habilidades e ele tem um conjunto de agentes para poder trabalhar isoladamente ou em conjunto. Perceberam a diferença das habilidades? A habilidade é algo que é como se fosse... É porque não tem outro nome, né? É como se fosse uma expertise, uma ação, uma tarefa muito específica que ele consiga fazer. Então, ele é especialista, sei lá, em ler relatórios, especialista em buscar dados do Airtable, como o colega falou. Agora, no caso de um plugin, ele, além de ter essa habilidade, ele também já pode executar tarefas ali dentro, junto com aquela habilidade. Vou mostrar para vocês isso porque fica mais fácil do que só explicar. Mas o que eu quero que vocês entendam é que são duas coisas diferentes. Eu posso usar habilidades em conjunto com um plugin, eu posso usar mais do que um plugin em conjunto, posso usar duas habilidades em conjunto e
fazer com que isso tenha um potencial muito grande de execução. Mas, obviamente, eu não recomendo que vocês comecem com algo muito grande. Desculpa. Algo menor, um plugin mais simples para testar, ver os resultados e aí sim, então, depois ganhar novas tarefas e novas habilidades, tá bom? Então, eu Em termos de acabei... consumo, desculpe só uma coisa, mas À em vontade. termos de consumo do uso, tem alguma experiência relativamente a essas habilidades e os plugins, porque eu acho que uma das coisas que ainda não abordamos aqui no Cloud, mas ontem, é relativamente ao facto da grande diferença que existe do Cloud para o chat, pelo menos para mim, é que o Cloud tem consumo, ou seja, usos, e eles acabam rapidamente. Significa que quando vocês começam a fazer algumas dessas tarefas, fazem meia tarefa, eles já estão a dizer que não têm uso e que só pode usar daqui a 5 horas, ou seja. E a forma é também aprendermos um bocadinho como é que se contorna esse relativamente ao chat GPT nunca faz isso e, portanto, as pessoas não estão muito habituadas a isso. Ele basicamente diz que faz e não faz. Pronto, é frustrante, mas andamos ali a perder muito tempo, ele não faz. O Cloud até vai fazendo um bocadinho mais, até porque tem muito mais conexões, mas o que acontece é que ele depois acaba-lhe o uso. É assim que ele disse, basicamente ele tem ali um uso, não está assim muito bem explícito para que é. Uma das coisas que tem é o tamanho dos threads, o que significa que vocês devem tentar escrever pouco e criar novos chats, em vez de estarem a usar sempre o mesmo, como faziam no ChatGPT, por exemplo, que escrevem, porque ele vai reler tudo para trás e soma aquilo ao uso. E neste caso, a minha pergunta é se tem alguma experiência relativamente a isso, porque uma das soluções que vocês têm é usar bases de dados externas, que é aquilo que eu vou fazendo, ou fecheiros externos para que o thread não tenha toda a informação e, portanto, isso ajuda a poupar ali um bocadinho do uso. Mas, neste caso, se eu usar tanto os, como é que disse, os skills e habilidade, força e plugins. plugins, isso ajuda nesse processo ou é praticamente igual? Ajuda, mas atenção que se existirem muitas etapas a serem realizadas dentro de uma tarefa, obviamente ele consome mais crédito. E essa é a pergunta de milhão, entendeu? Márcia, como é que eu faço para gastar menos créditos no Claude? E essa é a grande reclamação, e eu também tenho essa reclamação relativamente ao Claude. Por quê? Como você mesmo disse, o ChatGPT eu não tenho essa restrição. Eu tenho o plano pago, eu vou usar aquilo ali da forma como eu quiser. O que acontece aqui no Claude é que ele consome muito mais recursos, e essa foi uma forma que a Anthropic encontrou de mais ou menos sensibilizar as pessoas para um uso o mais consciente. Não existe hoje, tem muita gente que vende aí hackzinhos para poder gastar menos créditos no Claude. Existem algumas boas práticas do tipo essas que você falou, ao invés de eu escrever tudo para ele e começar ali muita iteração. Quanto mais eu itero o meu prompt, mais créditos ele consome. Então, aquilo que eu falei para vocês ontem, de trabalhar bem o prompt, usar o prompt cowboy, definir claramente quais são as linhas de consumo, de comando, isso realmente nos ajuda a poupar os nossos créditos no Claude. Buscar conhecimento externo, sem ser aquele conhecimento, fazendo através dos ficheiros, também ajuda. E otimizar o uso das habilidades. Portanto, quando eu falei para vocês, é importante mapear o processo com clareza antes de chegar aqui no Cowork, é exatamente para isso, para vocês eliminarem as etapas que são desnecessárias. Por exemplo, não sei se vocês conhecem o Zapier. O Zapier é também uma ferramenta de fluxos de trabalho, onde eu coloco ele para poder fazer basicamente o que o Cowork faz, mas é no Zapier que isso acontece. E como é que ele cobra? A cada vez que ele tem que executar uma daquelas tarefas, ele cobra um crédito. É mais ou menos o que o Cowork também faz. Quanto mais extenso for o meu fluxo, quanto mais tarefas ele tiver que executar dentro de um fluxo, mais créditos ele vai consumir. Então, a ideia é nós otimizarmos o tamanho desse fluxo. Eu preciso mesmo que ele execute 50 etapas dentro do meu fluxo? Não, essas 50 etapas podem ser reduzidas, sei lá, para 30. Porque a cada nó, isso chama um nó, a cada nó que ele executar, ele vai consumir créditos. Então, otimização dos fluxos é uma tarefa importantíssima para poder
nos ajudar a poupar aí nos nossos créditos, bem? Outra coisa que sempre é interessante para poupar crédito é usar o modo dele pensar antes de executar. Então, se toda vez que eu tiver a conversar com o Claude, eu deixar ele trabalhar loucamente no modo de executar, 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 ele então está a gastar muito crédito. Se eu mudo para o modo pensar antes de executar, então isso aí é como se eu tivesse primeiro ter uma conversa com ele e aí depois ele executa. Também nos ajuda a poupar crédito. E usar o Claude fora dos horários de ponta, o que é uma grande dificuldade para todos nós. Quando nós estamos a usar o Claude fora do horário de ponta, os créditos duram muito mais, a nossa janela de tempo dura muito mais do que naqueles horários comerciais propriamente dito. Então, essa é a pergunta de milhões que toda a gente coloca nos fóruns. Como é que eu faço para render mais os meus créditos? Eu, por exemplo, posso dizer para vocês, as tarefas mais complexas que eu quero executar no Claude, eu guardo para o fim de semana, porque no fim de semana eu tenho janelas de 5 horas facilmente. Durante a semana, não tenho janelas de 5 horas. E depois das janelas de 5 horas, ele volta a funcionar 1, 2 horas depois. E durante a semana eu tenho, às vezes, 3 horas de pausa para poder voltar a funcionar. Então, mas isso são artefatos ou artifícios que nós utilizamos para tentar driblar essa situação. E eu comentei ontem com vocês que um dos handicaps do Claude é exatamente esse, que é diferente do ChatGPT. Mas o que eu tenho reparado, eu sou fã número 1 do ChatGPT, mas o que eu tenho reparado é que os modelos do Claude estão muito mais avançados do que os modelos da OpenAI. Portanto, eu tenho deixado para fazer as tarefas mais complexas no Claude e as tarefas menos complexas, e quando eu tenho urgência delas, eu vou lá e uso o modo, porque eu não sei se vocês perceberam que na semana passada, isso é só uma parte, na semana passada a OpenAI lançou o GPT 5.5, e é o modelo mais avançado deles agora. Só que o modelo 5.5 no ChatGPT está escondido. Porque, como ele é o mais avançado, ele também consome mais energia. Então, se vocês forem usar, né, o ChatGPT, é importante mudar lá o modelo para o 5.5, que é agora o Thinking, que é o mais aprofundado dele, para ele poder trazer respostas melhores. Porque se utilizar no modo padrão, ele está mesmo bastante mais fraco do que o Claude. E olha que eu sou muito fã do ChatGPT, certo? Então, eu tento fazer essa jogada para tentar aí ter o uso de inteligência artificial o tempo todo. Mas é um desafio. Agora, vocês sabem aonde medem, onde vem o consumo de vocês? Não. Não? Então, bora lá ver. Tá aqui, ó. Tá aqui nas configurações. Vou carregar devagar para vocês perceberem. Ó, aqui no canto inferior esquerdo tem o meu nome. Se eu carrego nele, vai aparecer as configurações. E aqui, uma das configurações é exatamente o uso. Então, ele está a me dizer aqui que em 2 horas e 47 minutos, a minha sessão vai ser reiniciada. Por quê? Porque eu estou a usar pouco aqui com vocês. Mas vocês vão ver, a hora que eu começar a usar o Cowork, isso aqui vai disparar e vai acabar rapidinho. Eu já usei 32%. Daqui a bocadinho, a hora que eu estiver na metade do uso do Cowork com vocês, isso aqui vai esgotar e ele vai me dizer que eu vou começar a usar os créditos extras, tá? Depois, ele tem os limites semanais. E eu estou, até agora, hoje é terça-feira, eu já usei 53% do meu limite semanal. E já usei também aqui 24% do meu limite do Claude Design. Portanto, aqui é uma forma também de nós controlarmos como é que está o nosso uso. E aqui é onde eu deixo configurado o meu gasto extra. Então, vamos lá ver. Eu tenho, é diferente de vocês, tá? Eu tenho o plano Pro. E ele custa 18 euros por mês. E eu deixei habilitado aqui que, quando os meus créditos daquela sessão terminam, ele tem um limite de até 17 euros no mês para poder gastar. Então, vai reiniciar no dia 1º de maio, está quase a acabar. Então, quer dizer que, nesse mês de abril, eu usei 18 euros da minha subscrição e vou chegar fatalmente aos 17 euros do uso extra, tá? Então, ele avisa quando começa a usar o plano extra,
e se eu não quiser que ele use o extra, eu desligo aqui. Só que aí ele para definitivamente. E aqui então, olha, falta 3,92 € para complementar o meu plafond. Se chegar aqui e eu não tiver a recarga automática, ele, quando expirar aqui o meu tempo de uso, ele vai paralisar. E aqui, então, vocês conseguem fazer uma melhor gestão disso, tá? Repito, os fins de semana não é o caso de vocês. No meu caso, as tarefas mais complexas eu executo no fim de semana, porque, de novo, eu tenho um tempo maior, eu tenho uma janela maior para poder utilizar, porque, não sei se vocês viram, há uns 30 dias atrás, a Anthropic lançou uma promoção que era exatamente para incentivar as pessoas a usarem fora dos horários de pico, para poder diminuir essa pressão sobre o modelo, porque é muita gente a utilizar nesse mesmo horário que nós estamos aqui, que é o horário que toda a gente está a trabalhar, tá? Mas é isso. Eu Desculpa, não tenho... Márcia, Sim, quando dizes fora do horário de pico, isto tem a ver com fusos horários ou... tem a ver com fusos horários. Então, por exemplo, aqui no caso de Portugal, aparecia para mim para eu usar antes das 8 horas da manhã ou depois das 8 horas da noite. Então, Ok. tem a ver sim, porque aparece no nosso ecrã qual é o horário que ele está a sugerir a usar fora da janela de pico. E normalmente ele baliza isso pelos Estados Unidos. Então, porque a grande mancha de utilizadores está nos Estados Unidos, então eles balizam isso pelos Estados Unidos e fazem essa divisão aí pelo restante do mundo, mas por fuso horário. Tá? Certo, mas eu imaginei que se a grande mancha de utilização é nos Estados Unidos, podíamos ter benefícios por estar num fuso diferente. Mas não, já percebi. Imagina o seguinte, os Estados Unidos agora, se não me engano, estão 6 horas atrás de nós, ou 8 horas, agora eu já não sei. À frente. À frente. Então, Não, por isso atrás. é atrás de nós, não é? Certo. Então, se aqui são 10 horas da manhã, lá são que horas? 6 da manhã. Não, Ou 5. 5 da manhã, portanto, às 8 horas da manhã aqui, a malta lá estava a dormir. Então, eles não estão a trabalhar, por isso que eles libertam isso aqui para nós até às 8, 10 horas da manhã, porque aí depois, quando eles começam a trabalhar lá, aqui começa a ficar mais caro. Então, é uma conta que eles fazem consoante ao horário dos Estados Unidos, mas isso modifica consoante o país que nós estamos, porque é exatamente para desencavalar. Teve um boato uma vez que o ChatGPT e o Claude ficava mais burro durante o horário de ponta lá nos Estados Unidos. Ele não fica mais burro, ele fica mais caro, percebe? Não é porque tem mais pessoas a usar que ele fica mais burro. Ele fica mais caro, ele fica mais lento. Então, o objetivo dessas plataformas é fazer com que as pessoas usem em horários diferentes, mas a baliza base vem dos Estados Unidos, o horário de ponta nos Estados Unidos. E assim eles vão distribuindo ao longo do mundo. Eu acho que aqui era às 8 horas da manhã, eu já não me lembro porque foi Ok. há 30 dias atrás isso aparecia. Não sei se vocês estão a usar 60 dias, não sei se chegou a aparecer isso para vocês no Claude, mas era só no Claude Desktop que aparecia. Não sei se vocês já estavam com ele instalado. E aí Nunca colocar. reparei nisso, sim, mas já tinha, sim. Pois, e aparecia ali exatamente qual era o horário sugerido para nós utilizarmos menos tokens e ter mais janela de tempo, mas agora já não está a aparecer mais. Contudo, o gasto é muito mais acelerado. Eu ontem gastei a minha janela de oportunidade, porque eu tive formação com vocês de manhã e logo na sequência tive uma outra. Quando era 2 horas da tarde, eu já não tinha mais nada, e ele só ia voltar a recompor às 8 horas da noite, às 20h20, ainda me lembro como se fosse agora. A sua sessão reinicia às 20h20. Eu tive que usar um monte dos meus créditos extras, senão não conseguia terminar a formação, certo? Então, é importante fazer essa análise. Agora, uma magia para poder gastar menos créditos ou fazer a sessão render mais é mais complicado. Sobretudo na parte do cowork. Como eu disse para vocês, cada ação dentro de um fluxo, ele vai considerar como uma tarefa e ele vai buscar ali dos nossos créditos de sessão. Tá? Eu posso colocar essas boas práticas no documento que eu vou deixar para vocês. Eu incluo essas boas práticas para vocês aqui, tá?
Mais alguma questão? Muito bem. Então, vamos ver funcionar uma primeira task. Então, eu vou dizer para ele que eu quero que ele trabalhe na minha pasta da formação, o Mata Paulo, aqui. E vou selecionar esta pasta, bem? Então, depois eu vou deixar vocês terem tempo para poder testar, tá? Pronto. E eu vou dizer para ele o seguinte, olha, eu já sei o que tem nessa pasta, ok? Eu coloquei ali alguns ficheiros, alguns documentos lá dentro dessa pasta. E eu vou dizer para ele, então, o seguinte, vou chamar uma habilidade. Olha aqui, atenção. Da mesma forma como lá no chat, eu consigo buscar uma habilidade através da barra, aqui é a mesma coisa. Então, só que qual é a novidade que vai aparecer aqui para vocês? Olha, isso tudo aqui é uma habilidade, estão a ver? Tudo é habilidade. Mas aqui, eu já entrei nos plugins, ok? Isso quer dizer o quê? Que existe um plugin dentro do Apollo, porque o Apollo é aquela ferramenta que eu falei para vocês que eu uso para angariação de leads. Dentro do plugin do Apollo existem essas habilidades. Então, aquilo que eu disse para vocês, o pacote do plugin, ele é mais completo, porque às vezes ele tem habilidades e agentes, às vezes tem só habilidades, às vezes tem só agentes. Então, depende da forma como vocês criam o vosso plugin. Então, aqui, se eu quiser, eu posso buscar uma habilidade que eu criei ou uma habilidade que está dentro de um dos plugins. Márcia, mas como é que eu vou saber o que está dentro dos plugins? Lembra que o último slide que eu mostrei para vocês foi que para poder tirar um melhor partido do Claude, a melhor coisa que nós podemos fazer primeiro é mapear os nossos processos para poder tirar tudo aquilo que não for necessário e conhecermos os nossos plugins por dentro. Como é que eu conheço um plugin por dentro, então? Esqueci de mostrar. Vou mostrar aqui, então. Vou escolher este plugin aqui, olha. Cliquei nele. E aqui, então, ele vai me mostrar que esse plugin veio do Marketplace da Anthropic e olha todas as habilidades que ele tem aqui. Vamos ver? Tem todas as habilidades aqui. Ah, Márcia, ele não tem agente. Esse plugin aqui não tem agente. E se eu quiser, o que eu posso fazer? Olha, eu posso tentar, ele está aqui a me sugerir que eu use alguma coisa, né, para ver como é que esse plugin funciona. Então, é uma forma de eu testar o plugin, inclusive antes de incorporá-lo ao meu fluxo. Então, aqui estão as habilidades. Ou então, eu venho cá e personalizo esse plugin. Então, eu vou dizer para ele o seguinte, olha, eu quero customizar esse plugin baseado na minha empresa. A minha empresa é uma empresa de construção, assim, assado, cozido e frito, está em Angola, em tantos países e tal. E ele, então, vai customizar esse plugin para vocês. Mas antes dele fazer o ajuste, ele vai perguntar antes de agir, porque isso aqui está marcado, tá bem? Então, essa é uma maneira interessante de, ao invés de eu sair criando plugins aí, eu analise os plugins que já existem, e eu vejo aqueles que precisam ser atualizados ou customizados para o meu negócio, tá? Ah, Márcia, significa que ele vai deixar de existir? Não, ele vai passar a existir aqui para vocês com as suas customizações. Esse plugin aqui, por exemplo, olha que interessante. Ele tem habilidades, ele tem conectores e ele tem agentes. Esse plugin que eu estava só tem habilidades e tem conectores. Quais são os conectores que estão habilitados aqui? Só esses. Tenho que ter calma com essa parte dos plugins, porque eu sei que isso costuma dar muita confusão na hora que eu estou a explicar. O plugin, ele é um pacote robusto, como se fosse um agente completo. Ele tem habilidades, ele tem conectores e ele pode ter também os agentes. Por que isso é importante? Porque se eu conecto aqui dentro do meu plugin
os conectores que eu quero utilizar, depois fica muito mais fácil para eu executar as minhas tarefas com um único plugin. E eu não tenho que ficar recrutando conectores e habilidades externas. Eu já sei que com esse plugin aqui, eu consigo realizar a atividade completa. Portanto, aqui eu conecto os meus conectores, que eu posso utilizar, identifico as habilidades que ele já tem criadas e faço a edição dessas habilidades. Então, se eu quiser, eu posso alterar diretamente no documento MD que gerou essa habilidade aqui, ou então eu edito diretamente lá no Claude. E aqui, por exemplo, eu tenho os meus agentes, e esses agentes são responsáveis por executar essas tarefas. Portanto, para um bom uso e um uso mais racional e com menos gasto de créditos no Claude, os plugins são uma grande mais-valia, porque eu posso concentrar dentro desse plugin todas essas valências, conectores, agentes e habilidades. E aí eu recruto um pacote só para ele poder trabalhar. Certo? E eu posso criar os plugins específicos para as minhas áreas de negócio. Então, olha, eu quero criar um plugin muito específico, eu vou dizer aqui da Cristina e da Catarina, que é o que eu mais conheço, a área delas, a parte da formação. Então, eu vou criar um pacote dentro de um plugin das diversas ações que eu preciso executar para as ações de formação, por exemplo, para a emissão do certificado, sei lá, qualquer que seja o que elas precisam, ok? Mas, de novo, antes de eu começar a criar novos plugins, ou para usar os plugins, é importante que eu saiba o que tem em cada um deles. Olha, então, esse aqui do Apollo só tem habilidades e conectores. Ele está conectado só ao Apollo, tá? Então, se eu quiser aqui, posso acrescentar uma nova habilidade a ele. Ele só tem aqui enriquecimento do lead, a prospecção e acompanhamento das sequências. Olha, tem aqui o de dados, tem só essas habilidades. Se calhar preciso colocar novas habilidades que na minha área são necessárias e eu não encontrei aqui, certo? No marketing, tem habilidades e conectores. Olha, não tem agente, se calhar preciso criar um agente aqui dentro do marketing que vai me ajudar bastante na execução aqui do meu fluxo, ok? Então, é importante conhecer esses aqui, ou então, criar um plugin novo. Criar um plugin novo é mais ou menos como criar uma habilidade nova. Ou eu adiciono do Marketplace, que são aquelas que eu já mostrei para vocês, ou eu faço o upload de um plugin que tiver sido criado por alguém que já está no formato MD e coloco aqui, ou então eu vou dar as instruções para o Claude criar esse plugin para mim. Então, olha, neste caso aqui, ele buscou a informação que eu tinha, mas eu vou dizer para ele que eu quero que ele crie um plugin novo com essas habilidades, com essas características em termos de conectores e com tais agentes. Márcia, de novo, o que eu vou precisar para fazer esse plugin? Um bom prompt. E, de novo, vou recomendar para vocês usarem o chat ou o chat GPT, não, mas vai ser o chat do Claude, porque é importante vocês concentrarem numa única ferramenta. Aí vocês usam o chat para ajudar a definir corretamente tudo que vocês precisam nesse plugin, copiam lá e colam aqui. Ah, mas se eu quiser fazer no chat GPT, pode, mas acontece que o Claude, como eu disse, né? Ele está integrado, obviamente ele entende melhor a linguagem que o Cowork utiliza. Então, é muito mais fácil para vocês criarem um plugin mais completo e sem tanta interação. E aqui, então, vocês pedem para ele poder criar o plugin específico para vocês. Ok? Márcia, desculpa, só uma coisa. À vontade. Em relação nós temos os plugins podem, portanto, eles têm os conectores, também têm artefactos associados aos plugins, ou seja, as instruções, para algumas das instruções faz sentido abrir um artefacto para fazer uma resposta mais estruturada. Ele usa esses artefactos e consegue usá-los a partir do chat ou não? Quais artefatos?
é aqueles que vimos ontem, ou seja, não, eu consigo fazer um artefacto para, por exemplo, para me responder uma pergunta, se fazer a análise dos e-mails, há um artefacto para perguntar o que é que eu vou fazer àquele e-mail, se eu quero arquivar, se eu quero fazer o que seja, ele mostra-me ali uma janelinha que me permite responder às perguntas e depois eu realmente seguir. Então, a diferença é que eu posso criar um artefato dessa maneira, é o que eu chamo aqui do live artefato, entendeu? Do artefato ao vivo. Eu não consigo fazer, porque nós temos que pensar o seguinte, o cowork ele é feito para executar tarefas. É diferente do chat, que ele é feito ali para o dia a dia, para executar comandos, percebe? Aqui, a lógica do cowork é tarefas, por isso que ele está separado do outro. Se eu tenho algo que é pontual, então eu vou para o chat. Se eu tenho algo que tem uma série de etapas, aí eu venho aqui para o meu cowork. Se eu tentar puxar um artefato aqui, para ele fazer aquelas perguntas antes de eu seguir, tem duas coisas importantes. Primeiro, muito provavelmente eu vou ter que usar o code para poder conseguir criar essa estrutura mais robusta. E, em segundo lugar, eu vou consumir muito, muito, muito do meu plafond de créditos, ok? Porque eu posso pedir para ele, dentro do meu fluxo, para ele desenvolver um artefato, ou ele buscar um artefato. Mas já imaginou qual é o esforço que ele tem para fazer isso? É possível de fazer, mas não é o recomendável. A não ser que exista mesmo uma necessidade, eu não sei qual é o caso de uso, exista mesmo uma necessidade desse artefato rodar dentro do fluxo. É preciso nós pensarmos antes no fluxo exatamente para isso. É essencial que o artefato aconteça dentro do fluxo ou não? Sim, basicamente uma pergunta pode ser ou não, é indiferente, tem que se estruturar o que seja. Mas, no fundo, a ideia é ter uma tarefa que analisa a situação e daí saem várias opções diferentes. Por exemplo, analisar os e-mails, analisar outra coisa parecida com isso. E daí ele, obviamente, com a análise que faz, tem um conjunto de opções que podem ser feitas e que, no fundo, são comandos que depois geram ações a seguir. Mas, de facto, não se preocupe, essa é uma pergunta. Sim, mas a questão é exatamente essa. É possível? É, mas é importante nós pensarmos o seguinte: é essencial que isso aconteça? Não, pode ser de outra forma. Pode ser de outra forma, porque aqui o objetivo são tarefas, ações sequenciadas que ele deve executar. E quando eu quebro essa sequência para ele, é sempre mais complicado, porque ele vai ter que fazer algumas perguntas para você para depois continuar o fluxo. Possível é, como por exemplo no caso do Zapier, também dá para poder fazer isso, entendeu? Só que vai ser um fluxo bastante mais complexo para você poder realizar. E eu recomendo que esses fluxos mais complexos eles sejam executados quando vocês já tiverem aqui mais à vontade com a ferramenta. E é por isso que daqui a bocadinho eu quero que vocês treinem criar um fluxo simples aqui dentro da nossa pasta de trabalho para vocês perceberem exatamente o que é possível de fazer e como fazer, tá? Vou então aqui no meu projeto. E vou então... Márcia? Sim. Mário? Eu. Fazíamos agora um intervalo e depois voltávamos aqui nesta parte do projeto? Pode Sim, ser? já está na hora do intervalo, né? Tá bem, tá bem. Já, sim. Já tem. Eu não percebi. Obrigada, Catarina, por sempre me lembrar. Tá bom, então vamos fazer um intervalo e voltamos às 10h45, não é? Combinado, Tá bom, então. Tá bem. Agora Até já. 10h47. Uau! Ai, vocês Pedro, ai, são Pedro. mesmo, hein? horário daqui. Até já, então, gente. Até É já. brincadeira, é brincadeira. Quem patrocina as cápsulas? Luísa? Vamos lá, Paulo. Seguinte. Eu não fiz agora estou a fazer um relatório em Barcatório. Vou dar aquilo tudo. Ele faz e depois se cria um link e eu peço para o link, se entra, já manda o texto e lá no teu Google Chrome e mesmo. Eu também Adolfo, fiz até o seu relatório. O quê? Sabe o relatório? E o Chrome fez. Com as propostas para Brasil, Portugal e Angola? Sim. Seguro?
Já está pronto. Ah, é? Aham. Muito bem. E fez aqui? Ah, muito bem. Péssimo. Adorei. Digas-me Power BI. Não, pedi para fazer um dashboard. Não fez um dashboard, dá para abrir no Google Chrome, ficas com o link, consegues partilhar o link. Acho que lá está para partilhar com muitos. Eu não tentei, mas sim. Ah, pode ter algumas melhorias, mas resultou interessante. Deixa-me já fazer um maior. Não sei se é acho.
André, Essa ficha. tudo. Outro. Já veio vossas cargas, nunca achei. Tá? Pega para colocar a cara, pegando. Ah, você tem que deixar, né? Tem que fazer. Não para. Não para. Cadeira não. Não. Olha, se puder memorizar o outro. Come per poco, conta açúcar cheio de lado. Muito mesmo. Toda semana? Todas as semanas. Toda semana mesmo? Sim. Não. Não, Isso não? não. Adel Ferreira, o último. A sério? Aferir aqui. É horrível. Ah, Ele. então o gelo aqui, viu? Eu aumentei a temperatura, tá 21 também. Aí eu Esse aqui tá 21. Não, já mudei para 24 agora. E é só isso. Os dois tábuas. Vou deixar o controle na mão da Rafaela, não. Da Rafaela, da Luísa, não. Também é Rafaela, vai. Já voltei. Já podemos voltar. É isso Não, mesmo. ainda não, pessoal- mais 2 minutos. Acho que o pessoal já Pra deve. pegar. Assim, segundo o Pedro, ia ter 47. Puxa vida, 2 Estou minutos. aqui. Estou aqui, são 10h45 no meu relógio. No meu também, Chegaste meu filho. cedo, Pedro. Chegaste cedo. Faltam 2 minutos para o teu intervalo. É, mas eu Faltam tô a 2 ver minutos aquela para o teu mesa, intervalo. mas aquela mesa ali ainda está muito vazia. Cadê o resto? Ainda Tá, está. tá. Mas já Tá está voltando. a regressar. Já está aí o Pedro Reis. 147, Oscar.
Não, ainda faltam 2 minutos. É porque a gente saiu 10h32. Sou uma pessoa muito Demora muito. Instagram? É. Você tinha instalado? Estava no tutorial? Instalou? Eu já tinha instalado antes. É. Microfone. Ah, não.